Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no Salmo de número 31. A partir do verso 22, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, ele diz, eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Por que ele diz na sua pressa? Porque ele desejava ser atendido por Deus. Ele tinha pressa, como todos nós temos pressa. Quem não quer o milagre urgente? Quem não quer orar e receber a resposta no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo instante? Então o salmista, ele tinha pressa e ele tirou uma conclusão precipitada. Deus se esqueceu de mim? Porque ele dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Mas Deus, Ele não se esquece de nós. Deus não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece do seu justo. Todos aqueles pela qual Ele pagou um preço de sangue. A palavra do Senhor nos ensina que não devemos nos inclinar no nosso próprio entendimento, no nosso coração, que é enganoso. Quando a resposta estiver a demorar, o teu coração vai te dizer que Deus te esqueceu. O teu coração vai te dizer que Deus não vai atender o teu clamor, que Deus não vai atender a tua oração. Mas é apenas uma conclusão precipitada. Porque Deus tem uma aliança conosco por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Desde que nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós temos um pacto, temos uma aliança. O Senhor Jesus trouxe o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. E por intermédio dele, nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros. Então existem promessas. Promessas que o nosso Deus, Ele cumpre. Porque Deus, Ele é fiel. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. E há um tempo determinado para todas as coisas. Estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu clamei. Ou seja, ele estava enganado. O salmista estava enganado. Ele achou que Deus o havia abandonado. Ele achou que Deus não se importava com ele, que Deus não ouvia o seu clamor e a sua oração. Mas Deus, Ele respondeu, porque nosso Deus, Ele é fiel. Todas as palavras que o nosso Deus, Ele declarou, se cumpriram. Não há nenhuma que não se cumpriu. E não haverá. O motivo das promessas de Deus não se cumprir nas nossas vidas somos nós mesmos, com os nossos pecados e com as nossas iniquidades. Quanto a Deus, Ele é fiel, santo, justo, Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito, sempre será perfeito.
A palavra do Senhor diz que não há sombra de variação em Deus. Deus, Ele é constante. Não é como um homem que um dia quer, outro dia não. Arriba não é como um homem que mente. Não é como um homem que se arrepende. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é soberano. E Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus se alegra em ver os seus servos comer do melhor dessa terra, viver felizes com a sua casa e com a sua família. Eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos, não obstante tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. O salmista nos deixa uma recomendação, porque ele sabia com certeza do que ele falava, porque ele viveu muitas experiências com Deus, muitos livramentos. É um salmo de Davi. Davi nos recomenda amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Davi nos recomenda buscar a Deus. O nosso Deus é digno de ser adorado, de ser amado, de ser exaltado, porque Ele guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Ele está a dizer, ame a Deus, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. Deus, Ele cuida. E quanto aos teus inimigos, Deus vai tratar com eles. Deus vai retribuir a medida. Uma coisa que o inimigo pensa, muitas vezes, que ele é imbatível. E nós mesmos, diante de certas situações, nos sentimos impotentes. Sentimos que não vamos conseguir contornar aquela situação por causa do poder do inimigo. Mas o nosso Deus é soberano. O nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus tem toda a honra, toda a glória. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Deus é aquele que derrota os nossos inimigos. O nosso Deus é aquele que derruba os nossos inimigos, porque Ele peleja por nós. Ele disse na sua palavra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. É o nosso Deus que nos livra, é o nosso Deus que nos guarda, é o nosso Deus que peleja ao nosso favor. O nosso Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar e para nos proteger dos nossos inimigos e adversários. Muitas vezes talvez você pense, como é que eu vou conseguir quebrar essa barreira? Como é que eu vou conseguir quebrar essa maldição que está há tantos anos na minha família? Como é que eu vou conseguir reverter esse quadro? Deus, Ele sabe. É Deus que vai fazer. É Deus que vai operar. É Deus que vai trabalhar em prol da tua vida. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. A última recomendação do salmista, esforçai-vos. Nós temos de nos esforçar, porque muitas são as lutas, muitas são as batalhas. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Nós só precisamos nos esforçar um pouco.
Rima para crer. Porque a descrença virá. Quando o tempo estiver a passar e nada estiver a acontecer, virá a descrença. Você vai perder a fé muitas vezes. As pessoas deixarão de acreditar em ti. Você vai ficar confuso. Você vai ficar cansado. Por isso é que temos que nos esforçar para lembrar tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, para nos levantarmos quando não tivermos mais forças e vontade. Muitas vezes você não terá mais vontade de nada, você estará cansado, sobrecarregado. São tantos anos, são tantas lutas, é tanta coisa. Deus, eu não tenho mais força. O salmista declara: esforçai-vos, esforçai-vos, e Deus fortalecerá o vosso coração. Esforçai-vos e Deus vai te levantar. Esforçai-vos e Deus renovará as tuas forças como a da águia. A palavra do Senhor diz desde o tempo de João Batista: o reino dos céus é tomado por esforço. O inimigo não entrega de mão beijada, tem que ter luta. Mas o nosso Deus, Ele nos dá vitória. Imaginemos um espírito que está na família de geração em geração. Há anos. Não será de ânimo leve que ele vai abandonar essa família. Mas não significa que ele não vai abandonar. Porque o poder soberano de Deus que determina. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos esforçarmos para vencer o pecado, para vencer o mundo, para estar na presença de Deus, para tirar um tempo, para estar no secreto com Deus, precisa de esforço. Só mais um pouco de esforço. Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Ó Deus, a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Digno é o Cordeiro de receber toda honra, de receber toda glória. Todo louvor e toda majestade, porque com seu sangue nos lavou, com seu sangue nos redimiu, com seu sangue nos libertou, nos resgatou do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor sempre estará do nosso lado. Deus, o Senhor prometeu que estará do nosso lado até a consumação dos séculos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Pai, reconhecemos que somos falhos e pecadores, mas a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus de graça, que o Senhor é um Deus que peleja por nós. Porque o Senhor é um Deus que está de braços abertos para receber aquele que está com o coração contrito e quebrantado. Deus,
Perdoe as nossas faltas. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Rimande que reba no poderoso nome de Jesus. Rimande que rebose que remanda. Arriba, Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Rimande, rebo Deus, se conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Arriba, Deus. Nessa manhã eu te peço. Rima, Deus, visita a tua igreja. Visita, Deus, o teu povo com teu poder, com a tua unção. Rimante que riba com a tua glória. Rimante que riba, Deus, e derruba. Rimante que riba todo o altar. Oh Deus, tudo aquilo que o inimigo levantou. Riba, Deus, todo investimento do inferno para nos fazer parar. Rimante, riba, Deus, para nos fazer desistir. Oh Deus, o fracasso. Rimante, que riba ministerial seja quebrado, destruído pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Oh Deus, remova todo esfriamento, remova, Deus, toda preguiça, remova, Deus, toda incredulidade. Rimante, que riba, Pai. Talvez muitos, assim como o salmista, acharam que Deus os esqueceu. Acharam que Deus não se importa com as suas vidas, que para o seu caso não há solução. Rimante, que riba, se que rimanda. Riba, Deus, mas são apenas os nossos pensamentos. É apenas Deus, o nosso coração enganoso. Pai, porque o Senhor é fiel. Riba, grande é o Senhor. Digno. Rimante que riba se rimanda. Riba de toda a nossa confiança. O nosso Deus, Ele não pode mentir. O nosso Deus, Ele não pode falhar. O nosso Deus é um Deus presente. Rimante que riba se que rimanda. Riba, Deus, começa a erguer todo aquele que está caído. Começa, Deus, a erguer todo aquele que está abatido. Rimante que riba, Deus, começa a levantar as tuas águias de oração. Rimante, riba, Deus, levanta pelo teu poder e pela tua graça. Rima, Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor Jesus, abra o nosso entendimento. Deus, talvez ouvimos a palavra, mas nunca tivemos um entendimento profundo. Oh Deus, revela os nossos corações. Revela, Deus, o Teu poder, a Tua graça. Rimante que riba a Tua fidelidade. Riba, Deus, aqueles que estão no deserto, cansados, Deus, que não conseguem dar mais nenhum passo, estão sobrecarregados. Rimante, riba, Deus, e pensam em desistir. Envia, Deus, o Teu anjo para os consolar, para os fortalecer, para os capacitar. Rimante que riba, Deus, o mesmo anjo que o Senhor enviou para fortalecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando estava no Getsemane em agonia. Rimante, Deus envia para todo aquele que está caído, prostrado. Oh Deus, nós não aceitamos a derrota. Riba, Deus, não aceitamos o fracasso. A derrota não é a nossa porção. Oh Deus, o fracasso não é a nossa porção, porque nós somos escolhidos. Riba, filhos do Altíssimo. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Riba, a palavra do Senhor diz
que Deus ouve a oração do seu justo, Deus ouve a oração do seu servo. Deus ouça o nosso clamor, ouça Deus a nossa oração. Abra Deus os céus, nessa manhã. Deus, a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus, ministra essa palavra nos nossos corações, ó Deus, para que a nossa fé venha reacender, para que as nossas forças sejam renovadas. Deus nos levanta. Deus levanta os caídos, levanta Deus e os abatidos, e glorifica Deus o teu nome. Ó Deus, que os inimigos sejam confundidos, aqueles, ó Deus, que acharam que chegou o momento da nossa derrota, do nosso fracasso. Como diz a tua palavra, diz a palavra, Pai, que nós lemos: Deus, Ele retribuirá os soberbos com abundância. Deus, que você conosco, Pai. Sopra Deus o vento do Espírito e traga vida. Que reboi vida com abundância. Sopra Deus o vento do Espírito. E erga Deus. Deus os alicerces que estão caídos, e guia Deus os nossos passos. Coloca Deus no nosso coração o espírito de fortaleza. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos esse dia nas tuas mãos e clamamos, ó Pai, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Livra-nos dos acidentes e incidentes, dos assaltos, das perdas, do fracasso, da vergonha, da humilhação, das calúnias, das contendas, da enfermidade. Deus, dos ataques de bruxaria. De toda a visitação maligna. Deus, sela a nossa vida e a nossa casa com teu sangue, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.